Quantos desafios de emagrecimento você já entrou? Quantas vezes você já emagreceu e voltou a engordar? Você acha que o seu processo de emagrecimento já é algo falido? Se sim, eu quero conversar com você. Fica aqui comigo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Modzenski, terapeuta e especialista em autoestima e autossabotagem. Hoje eu quero conversar com você, porque muitas meninas chegam para mim e falam: Fabiana, eu não aguento mais, eu já fiz de tudo para emagrecer, mas eu não consigo, eu já estou cansada de entrar em desafio, sair em desafio, emagrecer e voltar a engordar. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para todas essas reclamações que eu venho recebendo ultimamente. Mas antes eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal se for sua primeira vez, também curta esse vídeo e no final, se fizer sentido para vocês aqui, compartilhe. Vamos fazer desse canal um canal de carinho, de amor, de respeito, não só com a gente, mas também com o próximo. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre esses desafios, esses emagrecimentos que a gente vai lá, emagrece, mas depois volta a engordar. A gente não entende por que que isso acontece. Bem, quem não conhece um pouco da minha história, eu vou pincelar aqui muito rapidamente. Eu venho do processo também de engordar e emagrecer minha vida inteira. Eu sempre lutei literalmente contra a balança, eu sempre lutei contra o meu corpo, eu sempre lutei sobre várias outras coisas em relação ao emagrecimento. E eu descobri que sempre foi uma luta em vão, porque, claro, a gordura, a obesidade, ela é uma doença. E se eu não tratasse, né, eu não entendia que isso era uma doença, eu estava tratando só de forma o quê? Daqui para fora, como eu fico falando, daqui de fora, né, na parte da fachada. E eu, enquanto eu não comecei a olhar dentro da minha casa, voltar para minha casa, eu realmente não iria conseguir manter o emagrecimento. Esse peso eu já tive várias vezes na minha vida. Agora, eu sempre voltava a engordar. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é o seguinte: eu já tive desse lado. Eu já tive desse lado do fazer de tudo, entrar em todos os desafios, entrar em todos os grupos, participar de eventos, de reuniões, de grupos disso e daquilo. Eu já fiz tudo isso. Emagrecia? Claro que eu emagrecia. Eu estava lá empenhada em fazer aquilo, mas eu não estava empenhada em entender o porquê que eu comia além do necessário. Eu não estava empenhada em entender o porquê que eu comia as minhas emoções. O porquê que eu deixava muitas vezes as pessoas passarem por cima de mim. Isso no meu trabalho, isso em todas as situações da minha vida, eu deixava muita coisa minha mal resolvida aqui fora, com que fazia com que eu fosse ali e comesse. Quando eu percebi que eu comia as minhas emoções, que eu comia as minhas dores, que eu comia a minha baixa autoestima, que eu comia a minha insegurança, aí eu percebi, opa, é isso que eu tenho que tratar, é a minha insegurança, a minha baixa autoestima. Eu tenho que conhecer os meus sabotadores, eu tenho que perceber aonde eu puxo meu próprio tapete, para aí sim parar de ficar engordando. Porque o comer é prazeroso demais, eu sei. Nossa, como é bom comer. Mas como é péssimo depois eu me maltratar diante do espelho. Eu me julgar, eu me ferir. Então, por que que eu fazia isso? Por que que eu não conseguia, então, talvez, comer, deliciar uma comida, experimentar realmente uma comida, só para saborear, entender que aquilo era gostoso e ficar só naquilo? Mas não, eu tinha que ficar repetindo, cada vez mais, cada vez mais. Só mais um pouquinho, levar para casa. Amanhã eu quero mais, depois eu quero, vou fazer essa receita de novo, isso aqui é bom, vou lá de novo. E aí eu ia me levando por essa coisa do prazer imediato, prazer momentâneo, e não olhava para o que eu estava fazendo comigo, do me maltratar. E muitas e muitas e muitas vezes, eu, além de fazer isso com o meu corpo, eu ainda me maltratava depois mentalmente. Então a gente precisa entender o seguinte, gente. Por que que essas dietas, por que que esses desafios, por que que esses grupos, por que tudo isso não tem um efeito definitivo? Ele só tem um efeito imediato. Você vê várias fotos do antes e depois. Várias, antes e depois assim, antes e depois assado.
Olha, emagreci 15 quilos, emagreci 20 quilos. Em 3 meses perdi 40 quilos. Uau! Vou comprar esse desafio dessa pessoa. Vou entrar nesse grupo do WhatsApp. Vou fazer. Aí você entra num grupo com 500 pessoas, com várias pessoas, e você vai ter de novo aquele emagrecimento raso que eu falo. E meses depois, infelizmente, você volta a engordar porque você não mudou o quê? O seu comportamento. Você não mudou e não olhou para você. Você não voltou para casa. Eu volto a dizer, eu gosto de fazer isso. Você só cuidou da fachada. E todas as vezes que eu cuidar somente da fachada da minha casa, lá dentro vai continuar com infiltração, vai continuar com madeira podre, vai continuar com, enfim, com suja, porque eu não estou olhando para isso. Eu não estou olhando o quê? As minhas imperfeições. Eu preciso olhar as minhas imperfeições, eu preciso olhar o que eu venho fazendo, sendo controladora talvez demais aqui fora, sendo permissiva demais, tendo aquela coisa de ser boazinha demais, não saber dizer não, não saber impor limites, não saber me impor como ser divino que eu sou, viver somente para minha família e não viver para mim. Porque a coisa mais importante para mim é a minha família. Ok, mas e você? Não é a coisa mais importante para você? Porque o certo momento que eu consigo perceber que eu sou a coisa mais importante da minha vida, a minha família se torna tão importante quanto. Mas eu não posso nunca colocar a minha família como mais importante. Porque eu preciso ter estrutura, força, amor próprio para até cuidar dessa família. Que muitas vezes está tendo caos aqui fora. E a gente não consegue entender como organizar isso. Aí vai lá, se maltrata e come porque se sente até muitas vezes culpada. A culpa engorda, a ansiedade engorda, a angústia engorda, a falta de amor próprio engorda. Não é só a falta de exercício, não é só o comer mal que engorda. Não são só os maus hábitos alimentares que engordam, não. Não é só isso, não. Isso a gente resolve rápido. Por isso que eu falo, esses desafios, eles pegam a gente, porque eu já fui para muito deles, nessa dor rasa. Ele não pega a gente exatamente aonde eu me saboto, aonde está a minha autoestima baixa, aonde que eu não estou me olhando, aonde que eu não estou me cuidando. Aonde está a porta da minha casa? Que muitas vezes a gente até perdeu a porta da casa, a gente já perdeu até o rumo de casa. E a gente precisa fazer essa volta para nossa casa. Então, o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é isso. Para então de, por favor, de querer cuidar só da fachada da sua casa. Pare de querer cuidar só do externo. Comece a olhar você como um todo. Você não é só isso aqui fora. Você não é só um peso na balança. Você é muito mais do que isso, que precisa ser olhado, que precisa ter a manutenção, que precisa ter esse autocuidado. Por isso que eu falo da importância da mentoria individual. Porque é um para um, eu com você, eu estou ali te olhando, eu olho no olho de cada uma das mentoradas. A gente cuida de uma por uma. Precisa entender que o emagrecimento não é mais esse emagrecimento coletivo. O emagrecimento ele é individual. Ele é no amor, ele é no acolhimento. Enquanto você não se acolher, enquanto você não perceber que você precisa se conhecer, trabalhar o autoconhecimento, o emagrecimento não vai ser definitivo. Não adianta porque não vai ser. Ele vai ser um emagrecimento somente temporário. 5, 6 meses. Mas logo depois você volta para aqueles hábitos anteriores, porque o seu cérebro está no automático. E você volta para aquilo. Então, gente, o que eu quero trazer hoje para vocês é isso. Tenha esse olhar de que, infelizmente, muitas vezes você volta a engordar, que era o meu caso, porque a gente só estava trabalhando o emagrecimento externo. Comece a trabalhar a volta para casa. Eu sempre falo, emagrecimento é a ponta do iceberg. Comece a trabalhar seus medos, as suas emoções, os seus sabotadores. Conheça cada um deles, porque todos nós nos sabotamos todos os momentos.
Mas a gente precisa conhecer cada um deles, a gente precisa trabalhar cada um deles. A gente precisa trabalhar o nosso auto-amor, a nossa compaixão. É só dessa forma, gente, de verdade. Só dessa forma. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Se conheça. Pare de fazer só o daqui para fora. Comece a emagrecer o daqui para dentro, para essa volta definitiva para sua casa. Volte para você. Aí sim, você vai ter salvação, porque é o que eu falo para mim. Eu tive essa salvação. Quando realmente eu voltei para mim, foi uma liberdade, foi assim, e até hoje é uma liberdade. O autoconhecimento traz uma liberdade absurda, de que você fala, caramba, que legal, que bacana, eu poder me enxergar como um todo e não só mais como um peso da balança. Experimente se conhecer, experimente emagrecer de forma definitiva através do autoconhecimento, ok? E sim, claro, se você gostou desse vídeo, eu peço, compartilhe. Vamos fazer desse canal um canal de carinho, de amor, de respeito, mas não só com a gente, mas com o próximo também, ok? Um beijo enorme e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!